A gente continua falando sobre esse assunto agora aqui em estúdio, porque eu converso a partir de agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Leandro Lages. Ele já está aqui e é com ele que nós conversamos a partir de agora. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívia. Obrigado pelo convite. Que é isso. Nós fomos às ruas ouvir você de casa, você teresinense, que tem dúvidas sobre as relações de consumo. E a primeira pergunta vem das ruas. Como denunciar alguma compra feita pela internet que não deu certo? Compras que não deram certo na internet. Isso é muito comum, é uma realidade crescente. O comércio eletrônico tem se tornado cada vez mais comum e de grande utilização. E nesse ponto é um problema porque nós não temos ainda uma legislação que disciplina corretamente o comércio eletrônico. Mas o nosso Código de Defesa do Consumidor, que completa 30 anos em 2020, ele possibilita de alguma forma que o consumidor reclame. Então, a compra não realizada equivale a um contrato que não foi concretizado. O consumidor certamente pagou e não recebeu. O que ele pode fazer? Ele pode primeiro tentar uma reclamação diretamente com o fornecedor nos próprios sites. Em não dando certo, ele pode tentar partir para uma segunda etapa, a reclamação perante o PROCON. PROCON ou na plataforma consumidor.gov. Essa plataforma ela tem tido um grande êxito na resolução desse tipo de demanda. Caso o PROCON não resolva, não seja possível, uma outra alternativa para o consumidor seria recorrer também ao juizado especial. No juizado especial ele vai pleitear a restituição do que ele já pagou, inclusive com ressarcimento de outras despesas. É importante também destacarmos, aproveitando essa pergunta da nossa telespectadora, sobre a questão também da postura de quem vai comprar pela internet. É sempre importante pesquisar e, por mais que seja mais caro, comprar em lojas confiáveis, não é isso? Sim, essa é um protocolo que o consumidor precisa seguir, não confiar apenas no preço. O preço, muitas vezes, é um atrativo para uma cilada. Então, o consumidor ele precisa sempre comprar em sites que sejam confiáveis, que sejam conhecidos, para só depois de checar essas informações ele efetivamente partir para a compra. Preço muito abaixo do praticado no mercado realmente sempre chama atenção. Aí popularmente, como se diz, é o barato que sai caro. Muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta, que também veio das ruas. Consórcio que eu fiz numa loja muito conhecida aqui em Teresina, né, que eu nunca resolvi. Tinha que ter questão de uma conta, que ele não transferiu o dinheiro, então fui várias vezes e tive que recorrer até um advogado para poder facilitar essa transferência. No seu dia a dia, o senhor lida muito com essas questões ligadas a consórcios? Sim, o consórcio ele não é um financiamento. O consórcio é uma modalidade diferente de aquisição de bens. E com relação ao consórcio, é um detalhe. Nós precisamos saber, não ficou claro na pergunta, se o consumidor ele desistiu do consórcio ou se houve algum problema no consórcio e ele teve que receber de volta. Se o problema não foi com o consumidor, não foi de desistência, ele tem que receber de imediato tudo que ele já pagou. Caso tenha sido uma desistência do consumidor em continuar no plano, aí a regra muda. Ele precisa aguardar o encerramento do grupo de consórcio para apenas ao final receber o que já foi pago. Vamos para a nossa próxima questão, que também veio das ruas, outra realidade muito comum nos atos de consumo dos brasileiros. Vamos acompanhar. Você sabe como trocar aquele produto? Se veio o produto errado ou se veio o produto do tamanho errado. O senhor sabe como proceder em compra de internet? Não, eu mesmo não sei não, eu sou bem sincero. Mas meu menino compra, ele já tem mais noção com esse tipo de compras, ele sempre compra. E quando há o problema de trocas, ele resolve. Uma realidade muito comum nas relações de compra, de comércio aqui em nosso país, a questão da troca. O que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor diz acerca da troca? Bom, nós temos trocas das mais diversas formas. Pode ser uma troca, por exemplo, porque o produto veio com um vício. Sim. Se o produto veio com algum vício, o consumidor ele pode optar, não é? Ou pela restituição da quantia paga, ou pela entrega de um produto novo, ou se for um vício que não comprometa a utilização do produto, às vezes só um vício de ordem estética, ele pode optar também pelo abatimento proporcional do preço. Caso não tenha sido uma situação de vício, mas apenas uma desconformidade entre o que eu contratei e o que eu recebi, o consumidor também tem uma dessas três alternativas. Mas numa situação dessa, o que ele deve exigir de imediato é a entrega do produto nos moldes contratados, porque pode ter sido apenas um equívoco no envio do produto encomendado. Doutor Leandro, sobre essa questão da troca de produtos, é sempre interessante destacarmos, relembrarmos uma situação bastante comum. Quando uma pessoa é presenteada, por exemplo, com uma roupa que não veio do tamanho certo, geralmente as empresas fazem essa troca com uma forma de agradar o seu consumidor. Mas as empresas são obrigadas a fazer a troca de tamanho, por exemplo?
Assim, não existe no nosso direito do consumidor o direito de arrependimento. Eu fiz uma compra e eu desisti, querer receber de volta ou alterar as condições contratuais. Não existe obrigatoriedade disso, apenas nas compras não presenciais. A compra pela internet, por exemplo. Então, a compra pela internet eu posso desistir da negociação. Agora, nas compras presenciais, aquela que eu vou ao balcão e compro, não cabe o chamado direito de arrependimento. Sim. Isso é muito mais uma liberalidade das lojas, a não ser que ela expressamente coloque na etiqueta, que realiza trocas, por exemplo, no prazo de 30 dias. Então, se ela informa na etiqueta que as trocas elas podem ocorrer num prazo determinado, geralmente 30 dias, ela se vincula àquilo. Aquilo tem natureza contratual. Então, ela é obrigada a formalizar a troca, independente de haver algum vício. Ok. A nossa última questão também veio das ruas e é bastante interessante. Fala sobre essa comunicação entre as pessoas que vendem e as pessoas que consumem. Vamos acompanhar? Tem um cartão que foi mudado agora, né? Aí sempre quando eu chego lá e diz que não, esse cartão não recebe aqui, sendo que já tinha comprado lá com esse mesmo cartão. Aí deixou eu de passar minhas compras, porque disseram que não passava o cartão. Eu dizendo que já tinha passado, ela dizendo que não. Falta de informação incompleta por parte do estabelecimento que oferta, no caso, que vende alguma coisa. Isso é comum também, doutor? É demais. A informação é um dos maiores direitos do consumidor e, ao mesmo tempo, é um dos direitos mais desrespeitados. Nesse caso específico da consumidora, a loja apenas poderia recusar a compra caso ela alertasse com antecedência. Então, se houver algum aviso, algum cartaz informando expressamente, não trabalhamos, não aceitamos cartões, tais, aí sim, ela pode recusar a compra. Caso não haja um alerta, uma informação prévia a respeito da não aceitação de determinadas formas de pagamento, e caso o consumidor chegue até o caixa, efetue as compras, não é, passe e seja informado apenas naquele ato que não aceita aquela forma de pagamento, nessa situação concreta o consumidor ele tem direito de levar e o fornecedor deve confiar que o consumidor retorne para efetuar o pagamento ou disponibilizar outros meios de pagamento da qual o consumidor dispõe naquele momento. Leandro, muito obrigado pela sua participação. Estamos apenas começando a falar sobre essa questão de direitos do consumidor, porque como cai num domingo, a próxima semana toda vai ser dedicada a essa questão. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço e temos não só essa semana que antecede, como a próxima. Não é? Nós temos 15 dias dedicados apenas ao consumidor. Coisa boa. Muito obrigado. Volte mais vezes. Agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau.